Mateus 6, 25 a 31, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios aqui preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso, o Senhor nos trouxe. O Senhor conhece os nossos corações melhor do que qualquer outra pessoa. O Senhor sabe o que passamos, o Senhor sabe das nossas dores, das nossas dificuldades. E o Senhor nos trouxe aqui, neste lugar, nesta noite, para trazer a nós uma palavra e encher os nossos corações e nos confortar, nos alegrar, nos dar esperança. Deus, fala conosco mais uma vez. Deus, enche as nossas vidas mais uma vez. Nós abrimos os nossos corações para o Senhor nesta noite. Que a unção do Teu Espírito, que ensina, esteja sobre as nossas vidas, Pai, nos ensinando nesta noite. Que a Tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus. Para que não seja o Guilherme, mas para que seja o Senhor através da minha vida, pois nós precisamos, queremos e desejamos Te ouvir nesta noite. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre ansiedade. Vencendo a ansiedade. E é possível isso? Sim. O próprio Jesus está ensinando e Ele vai falar sobre não andarmos ansiosos. Não estarmos preocupados com o dia de amanhã. Porque geralmente, na verdade, na maioria das vezes, a ansiedade, ela se dá por conta de uma preocupação excessiva sobre o futuro. Como que vai ser amanhã? Eu não tenho certeza se vai dar certo. Eu não tenho certeza se os planos vão sair exatamente da maneira que eu planejei. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir a vaga no emprego? Será que vai dar tudo certo nessa nova jornada lá na faculdade? E muitas vezes, por olharmos para o futuro e nos preocuparmos, e muitas vezes até sentirmos medo, ficamos ansiosos, nos sentimos ansiosos. E Jesus, Ele vem ensinar sobre isso. Só que, para nós entendermos um pouquinho, porque na verdade o texto começa aqui, quando Jesus vai entrar nesse assunto, a partir desse versículo aqui, que Ele está falando de ansiedade, de preocupações, ele começa o texto dizendo assim: por isso vos digo. Esse por isso vos digo, Jesus fala isso porque antes de Ele entrar nesse assunto de
preocupação e de ansiedade, ele estava falando algumas coisas com aqueles ouvintes, aquelas pessoas que estavam ali sentadas, outras de pé ali ouvindo Jesus. E ele fala algumas coisas interessantes que nós precisamos entender também, para então entendermos como que nós podemos vencer a ansiedade, as preocupações que todos nós enfrentamos muitas vezes nas nossas vidas. Se nós olharmos para os versículos anteriores, o assunto que Jesus estava tratando, por exemplo, no capítulo 6 ainda, no versículo 19 até o 24, ele vai dizer o seguinte, olha, ele trata, na verdade, ele fala sobre 3 assuntos, ele usa três ilustrações diferentes, e dos versículos 19 a 21, ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então Jesus ele fala sobre tesouros na terra e tesouros no céu. E na verdade você vai perceber que Jesus ele começa a falar de opções para as pessoas. Jesus não obriga ninguém a fazer determinada coisa, na verdade você tem opções. E ele diz, olha, você pode escolher, na verdade, acumular tesouros na terra, ou você pode escolher acumular tesouros no céu. Essa é a primeira coisa que ele vai tratar aqui. Depois ele segue dizendo, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele usa mais essa historinha aqui, estas figuras, dizendo, olha, novamente eu te digo, você tem escolhas a fazer. Ele está falando sobre luzes, sobre trevas, sobre aonde você coloca os teus olhos. Você pode escolher o teu caminho, a maneira que você vive a tua vida. E ele conclui, antes de entrarmos no assunto que nós lemos, ele diz o seguinte no versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mais uma vez, Jesus coloca aqui diante daqueles ouvintes 2 opções. Vocês têm 2 escolhas. Agora ele fala sobre 2 senhores, Deus ou Mamon, o Deus do dinheiro. Ele diz, vocês decidem. Então Jesus coloca algumas opções diante daquelas pessoas, e ele está dizendo, vocês podem escolher luz e trevas, vocês podem escolher acumularem tesouro aqui na terra ou no céu, vocês podem escolher entre 2 senhores, na verdade não pode escolher entre 2 senhores, você tem que decidir, escolher um só, ou é Deus o teu Senhor, ou então o dinheiro é o teu Senhor. Sobre bens, sobre riquezas ele está falando aqui. E só depois disso, só depois de Jesus falar destas opções e mostrar estas opções para aquelas pessoas, então ele começa a falar, e aí vem então o por isso vos digo. E aí ele começa a falar sobre preocupação, ele começa a falar sobre ansiedade, ele começa a falar sobre as coisas da vida que todos nós enfrentamos muitas vezes. Agora, o que me chama a atenção aqui, logo de início nesse texto aqui, é que primeiro, antes de Jesus falar das preocupações, eu acho que ele está querendo despertar algo no coração daquelas pessoas, para que elas pudessem entender, olha, vocês têm a escolha, mas depende do que vocês escolherem, depende do lado que vocês escolherem, isso certamente vai afetar a maneira que vocês vivem a vida de vocês. Ou seja, se as tuas preocupações for acumular riquezas na terra e não no céu, está aí o teu Senhor. Se você escolher trevas e não luz, está aí a tua escolha também. E só depois que ele coloca isso, ele diz o seguinte, olha, então, não andem ansiosos. Mas eu penso que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas o seguinte, olha, se você fizer a escolha certa, se você escolher luz, se a escolha da tua vida não for outros senhores a não ser o único Deus, Salvador da tua alma, se esta for a tua escolha,
como se Jesus estivesse dizendo ali, então agora eu posso falar como você pode viver uma vida sem ansiedade, agora eu posso te mostrar como é que você vive uma vida sem as preocupações deste mundo. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa, se o teu Senhor, por exemplo, são os bens materiais, quando você os perde, o que acontece? Você fica acabado. Agora, quando Deus é o teu Senhor, e a tua confiança não está nas coisas, mas está em Deus, mesmo que você perca algumas coisas, você continua ainda confiando em Deus, sabendo, a minha vida está nas mãos daquele que pode me abençoar, a minha vida está nas mãos daquele que tem o coração dos reis em sua mão. Então as pessoas que depositam a sua vida, a confiança em coisas, ou as pessoas que têm como Senhor de suas vidas, o seu dinheiro, ou os seus bens, ou a sua conta no banco, quando as coisas não saem da maneira que elas imaginavam, ou planejavam, o que é que acontece? Elas se sentem ansiosas. Meu Deus, a economia anda de mal a pior, o meu dinheirinho está lá investido e as ações estão caindo e eu perdi dinheiro. Se a tua confiança está nestas coisas, você se sente ansioso sobre o futuro, porque certamente na vida, muitas vezes, muitas coisas não vão acontecer da maneira que nós planejamos. Agora, se a minha confiança está em Deus, se Deus é o Senhor da minha vida, se a prioridade da minha vida não é acumular, e aqui deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não está pregando contra coisas, Jesus não está dizendo que é errado você ter coisas, Jesus não está dizendo que é errado você conquistar, Jesus não está dizendo isso. O que Ele está dizendo é o seguinte: é o lugar que você coloca as coisas. Se isso for mais importante do que Deus na tua vida, você tem um problema, porque se você perder alguma coisa, você então está perdido. Agora Ele disse, a tua confiança está em Deus, se Ele é o primeiro na tua vida, mesmo que algumas coisas não saiam da maneira que você planejou, mesmo que você perca alguma coisa, algum bem no meio do caminho, você não se sente desesperado, você não fica desesperado como outras pessoas ficariam talvez. Por quê? Porque a tua vida está nas mãos de Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, você já depositou a tua vida nas mãos dEle, você confia nele, você confia nos planos dele, você confia na soberania dele, você confia de que mesmo quando está tudo dando errado, Deus ainda assim continua no controle. Então Jesus, ele coloca essas opções, ele diz, são escolhas, você pode escolher, o que é que você quer da tua vida? O grande objetivo da tua vida é conquistar as coisas aqui nessa terra? Pois bem, vai lá, conquiste. Mas se você não conseguir, ou se não sair da maneira que você imaginou, você terá problemas. E só depois de propor estas questões aqui para aquelas pessoas, Jesus então entra no assunto de ansiedade. Ele vai falar sobre preocupação e sobre ansiedade. Ele trata um pouco aqui sobre ambição, os desejos, também. Mas ele começa dizendo, e por mais de uma vez ele fala isso. Olha, no versículo 25 ele diz assim, não andeis ansiosos pela vida. Versículo 31 ele diz, portanto, não vos inquieteis, não fiquem inquietos, preocupados. Versículo 34 ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não fiquem aflitos, não fiquem preocupados. A pergunta que nós fazemos, e eu faço quando eu leio um texto como esse, é como não sentir ansiedade, como não estar ansioso, como não me preocupar? E essa é a resposta que eu quero trazer através da palavra de Deus, porque a verdade é que todos nós somos seres humanos, temos sentimentos, alma, emoções, e todos nós, quando enfrentamos dificuldades e momentos de incerteza nas nossas vidas, muitas vezes nos sentimos ansiosos, preocupados, com medo. É verdade ou não é? Ou sou só eu? Quando mudamos para cá, pensei, vou ficar careca, vou ter um infarto. Sobrevivi, meus cabelos estão aqui. Todos nós passamos por isso. Às vezes sentimos preocupados, com os filhos. Puxa, estou tão preocupado que com o filho, ele está andando com más companhias. E muitas situações na vida, na verdade, podem nos preocupar e nos deixar ansiosos, mas Jesus vem trazer algumas lições, não apenas para aquelas pessoas, mas para nós também, de como nós podemos viver as nossas vidas sem ficarmos desesperados,
sem ficarmos de um lado para o outro, pensando, ai, mas e agora? O que vai acontecer? Estou morrendo de medo, estou ansioso, porque não sei se vai dar certo. Jesus traz aqui algumas lições para nós. A primeira coisa, na verdade, olha só, no versículo 30, olha o que Jesus diz sobre aqueles que andam ansiosos. Olha o que Jesus fala sobre aqueles que se preocupam com tantas coisas, e a preocupação toma o coração destas pessoas. Olha o que Jesus diz sobre estas pessoas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, no versículo 30, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, olha o que ele está dizendo, homens de pequena fé. Então a primeira coisa aqui que eu e você precisamos saber, a preocupação excessiva é incompatível com a fé cristã, não combina. E ele está chamando os ouvintes, ele está dizendo para aquelas pessoas, olha, homens de pequena fé, a fé de vocês é pequena. E por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando sobre preocupação, ele está falando sobre ansiedade, e ele está dizendo, vocês estão tão ansiosos assim, vocês estão tão preocupados assim, por quê? Porque vocês não creem. Porque se vocês crescem de verdade, talvez vocês não estariam tão preocupados assim. Se vocês crescem de verdade, que eu estou no controle de todas as coisas, talvez vocês não se sentiriam tão ansiosos assim. Então, na verdade, o problema de ansiedade, muitas vezes nas nossas vidas, é um problema de fé nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa, não, Gui, mas eu vou na igreja, não, eu creio. Mas a pergunta não é se você vem na igreja, a pergunta é como é que você fica quando algo dá errado na tua vida. A pergunta é como é que você fica quando um plano não saiu da maneira que você imaginava, ou a maneira que você havia traçado lá todos os planos, como você se sente? É claro que nós somos seres humanos e a gente tem aquele baque, nossa, meu Deus, e agora? Mas aquele que crê, ele vê de maneira diferente. Aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, aquele que acredita nas promessas de Deus para a sua vida, aquele que acredita que Deus tem bons planos, como diz sua palavra, que Deus tem um futuro maravilhoso para a minha vida. Se eu creio de verdade, se eu acredito nas palavras, nas promessas de Deus para a minha vida, os problemas, os contratempos da minha vida não roubam a paz do meu coração, porque eu acredito, Deus está no controle, Deus ainda continua sendo Deus, Deus ainda continua no governo, Deus ainda continua controlando todas as coisas. Os planos de Deus ainda serão realidade na minha vida, mesmo que agora eu não esteja vendo, não tem problema, eu continuo confiando, eu continuo acreditando. Então, muitas vezes as preocupações, a ansiedade, a preocupação excessiva, será que vai dar certo, não dá? Muitas vezes é falta, o problema, a raiz do problema é a falta de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema, sabe qual é? Que muitas vezes nós damos muito mais ouvidos a todas as outras coisas do que a palavra de Deus e as promessas de Deus para as nossas vidas. A notícia chega e você deposita a tua vida, você fica namorando aquela notícia, você fica contando aquela notícia, você conta para meio mundo da notícia, você fica falando da notícia o dia inteiro, você fica ouvindo da notícia o dia inteiro, e é claro, a notícia é o que vai alimentar o teu espírito, a tua alma, o medo vai vir, as preocupações vão vir. Agora, se uma notícia ruim chega e você se lembra, vai a palavra de Deus, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema chegou, mas espera aí, deixa eu olhar para a palavra de Deus. A circunstância adversa chegou, eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei se os meus planos vão acontecer, mas espera aí, deixa eu olhar para a palavra de Deus, deixa eu ver aqui o que a palavra de Deus diz sobre o meu futuro. Opa, Deus tem um bom futuro, Deus tem bons planos para a minha vida. As coisas não saíram da maneira que eu estava planejando, mas a palavra diz, Deus tem bons planos, Deus tem um futuro maravilhoso para mim, e aquilo gera fé nos nossos corações, e fé é inexplicável. Você crê porque você crê, porque você crê, está tudo dando errado, mas você está tranquilo porque você sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Então Jesus começa, na verdade, a grande questão aqui dos problemas e das preocupações e da ansiedade que muitas vezes nós sofremos, ela vem por conta de não crermos, a nossa fé ser pequena.
Então, a primeira coisa, precisamos fortalecer a nossa fé. Porque certamente dias difíceis virão. Dias de incerteza virão. Você está lá no emprego e começaram a fazer um corte lá. Todo mundo, você está, e agora? Vão me cortar, vão me tirar. Eu já não estava muito bem lá, já percebi que o chefe não... Vai dar errado esse negócio. A gente passa por isso. Todo mundo passa por situações que a gente pensa, eu não sei se vai dar certo ou não, mas a questão é o quanto eu creio, o quanto a minha fé está fortalecida através da palavra de Deus. É isso que nos sustenta, na verdade, nos piores momentos, nos momentos difíceis da nossa vida. Agora, a pergunta é, como Gui, não andarmos ansiosos? Será que Jesus nos ensina algumas coisas aqui? Claro, primeiro precisamos ter fé e crer na palavra de Deus, mas será que a gente não pode fazer algumas coisas quando nos sentimos ansiosos, para não nos sentirmos mais assim, desta maneira? A ansiedade, na verdade, ela rouba de nós o presente muitas vezes. A gente fica ansioso por coisas que não aconteceram, que talvez nem aconteçam, e muitas vezes a ansiedade com o futuro, com medo, com preocupações, acabam nos roubando hoje. Você está tão ansioso com amanhã que você hoje não consegue fazer nada. Você está tão preocupado que hoje teu filho veio e te chamou, te puxou a perna para brincar, você falou, menino, não posso brincar que eu estou preocupado. Não sei o que vai acontecer, mas hoje não vou brincar. Você perde o presente. Acho que o nome já é por causa disso. Presente, porque é um presente. Porque na verdade é a única coisa que nós temos. Tanto que o próprio texto diz, o amanhã trará o seu próprio mal. Na verdade é aquilo, amanhã eu não controlo, você não controla, mas a gente pode viver hoje. A gente pode viver hoje, mas a ansiedade e as preocupações muitas vezes nos roubam o hoje. Então, Jesus vai falar algumas coisas que talvez iriam ajudar aquelas pessoas a não se sentirem tão preocupadas e ansiosas. E ele diz no versículo 25 o seguinte, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olha o que ele está dizendo. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, olha, tem coisas que são boas e importantes, mas vocês, a vida de vocês, a roupa pode ser importante, você precisa de uma roupa, você precisa do alimento, precisa, mas a vida não é mais importante do que a roupa? É claro que é, porque sem vida não dá para usar roupa, certo? Ele está dizendo, e o que é mais importante vocês já têm. Se Deus se preocupa em dar a vocês vida, será que Ele não daria a vocês o que é menos importante, as coisas para você viver essa vida? Então a primeira coisa que Jesus, eu acredito que Ele está chamando aquelas pessoas e está dizendo o seguinte, olha, percebam aquilo que Deus já deu a vocês. Deus já deu a vocês. E o que Deus deu a vocês é muito maior do que todas estas coisas que vocês estão preocupados. Ele deu vida. E isso é poderoso demais, porque nós que servimos e acreditamos e andamos com Deus, nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos dEle, Ele controla todas as coisas, ou seja, quem me dá vida é Deus. Se hoje Deus disser, Guilherme, a tua senha 42, que é a tua, vou te chamar hoje, acabou. Eu posso fazer planos para amanhã, para daqui 1 ano, 10 anos, posso estar planejando, daqui 5 anos, o amor e movimento vai estar assim. Mas se o Senhor falar assim, a vida para você aqui nessa terra acabou hoje à noite, à meia-noite, você vai deitar e não vai acordar amanhã? Deus que me livre, né? É aquela pergunta que a gente faz na igreja, quem quer ir para a glória? Todo mundo, quem quer ir hoje? Eu quero ir, mas espera mais um pouco, Senhor. Eu preciso ficar aqui por mais um tempo. Tem minha família, meus filhos, tem igreja. Mas Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, o que é mais importante, Deus já deu. Olha para a tua vida. Faça uma autoanálise. Talvez você está preocupado e ansioso por coisas que você precisa, mas a pergunta que eu te faço é, será que o mais importante Deus já não te deu? E com certeza a tua resposta é verdade. Então,
será que estas coisas, outras coisas muito menores, será que Deus também não vai trazer? Será que Deus não vai cuidar de você? Com certeza sim. Então Jesus diz para aquelas pessoas: olhem para aquilo que vocês já têm, que Deus já deu, a vida que vocês têm. Todas estas outras coisas são menores. Se Ele deu a você a vida, como é que Ele não daria a você a vestimenta, o alimento, ou estas coisas? Agora, uma segunda coisa que eu acho que pode nos livrar também desse sentimento de preocupação e ansiedade, o texto no versículo 26 diz assim: olha, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, isso me chama a atenção, contudo, vosso Pai, Ele diz. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Olha, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida do jardim, Ele cuida das plantas, Ele cuida de todas estas coisas, mas Ele diz o seguinte: o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele está falando com aquelas pessoas, Ele não fala o Deus das plantas, Ele diz o vosso Pai de vocês. É o Pai de vocês que sustenta todas estas coisas. Se Ele sustenta todas estas coisas, como é que Ele não sustentaria a tua vida? O vosso Pai, ou seja, eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai de amor que me ama, se preocupa comigo. Se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele alimenta os animais, se as aves dos céus têm alimento, será que o nosso Pai não vai nos dar aquilo que nós precisamos? E o que Jesus está dizendo é: certamente, o Pai de vocês vai dar a vocês tudo aquilo que vocês precisarem. Então, em momentos de preocupação, em momentos de ansiedade, em momentos de medo pelo futuro, de coisas, sabe? Será que vai dar certo ou não vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Eu não posso me esquecer nunca de que eu tenho um Pai. E o Pai que eu tenho, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que tem o governo dos reis em suas mãos. Ele é aquele que tem o coração dos reis em suas mãos e inclina para o lado que Ele quiser. Então, nos dias difíceis, nos dias que eu me sinto ansioso, eu preciso me lembrar: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das plantas, se Ele cuida do jardim, como Ele não iria cuidar da minha vida, que sou filho e filha dEle? Então não se esqueça, você tem valor para Deus. Ele te chama de filho e Ele te chama de filha. Versículo 26 ele diz: considerai, vou ler de novo: as aves do céu não semeiam, não plantam, não colhem, não juntam celeiros, contudo vosso Pai sustenta. Repare, perceba o cuidado de Deus, porque às vezes, geralmente isso acontece quando nós estamos passando por um momento difícil, ou de ansiedade, ou de preocupação, a gente acaba se esquecendo de tudo que já vivemos, das coisas que Deus já fez. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm uma história do cuidado de Deus com você, do abraço de Deus com você, naquele momento que você tanto precisava e de repente você percebeu Deus ali. De repente Deus mandou aquela pessoa ali. De repente aquele problema que parecia insolúvel, de repente se resolveu. E você entendeu naquele momento: isso foi Deus na minha vida, isso foi o cuidado de Deus comigo, olha, foi Deus que fez. E por isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha o que Deus já fez, olha o que Deus faz. Perceba o cuidado de Deus com a criação e com todas as coisas. Porque às vezes a gente está tão focado no nosso problema que a gente se esquece de olhar e ver tudo que Deus já fez e ainda está fazendo. A gente só consegue enxergar o nosso problema, a gente só consegue enxergar os nossos medos, e Jesus está dizendo: olha, considere, olhe, observai, olhem para as aves dos céus, veja o que Deus está fazendo, veja como Deus sustenta a sua criação. Será que Ele também não sustentaria a tua vida? Será que Ele não vai cuidar de você? Martinho Lutero disse o seguinte: Ele está fazendo das aves, Deus está fazendo das aves
nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de que, no Evangelho, um frágil pardal se torna um teólogo e pregador para os mais sábios dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. Se nós olhássemos um pouco mais, até para a criação, a chuva que cai do céu, todos os dias o sol que se levanta, quando a noite chega, a lua está lá. Se nós observássemos, olhássemos para aquilo que Deus faz, será que não nos sentiríamos menos preocupados ou menos ansiosos pelas coisas da vida? Com certeza sim. Diante da grandeza da criação e de tudo que Deus faz, o que é esse teu problema perto do Deus que fez, que faz todas as coisas, que sustenta o universo na palma de suas mãos? Ele vai dizer, olha, Pai Celeste sustenta vocês, vocês têm Pai. E depois ele diz o seguinte, olha, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Está preocupado, está perdendo tempo. Está perdendo o tempo da vida. Não precisaria, porque na verdade a tua preocupação não muda nada. Tua ansiedade não muda nada. Estou muito preocupado, estou muito ansioso. Tá. Vai resolver até amanhã? Você vai acrescentar 1 minuto de vida porque você ficou muito ansioso? Não. Está dizendo, não vai acrescentar um côvado, uma medida, um tempo a mais na sua vida. Então ele fala aqui sobre uma preocupação que na verdade é inútil para nós. Se fosse acrescentar alguma coisa, olha, eu vou ficar aqui muito ansioso, mas isso vai mudar. Não. Às vezes a gente sofre por tantas coisas que nem vão acontecer. A gente fica tão preocupado, meu Deus, e eu fico pensando, às vezes Deus olhando e falando, meu filho, não vai nem acontecer, fica quieto aí, vai dar certo, eu já sei tudo que vai acontecer, e você está lá, Senhor, e agora, e amanhã, mas e se não der certo, e se der certo, e Deus já está dizendo, meu filho, o meu plano, o meu bom plano já está traçado, eu já planejei. Se você andar nos meus caminhos, se você ouvir a minha palavra, você vai viver aquilo que eu tenho preparado para você. Então Jesus fala, olha, é inútil na verdade, muitas vezes as nossas preocupações e a ansiedade que sentimos é inútil, não servem para nada. Agora Jesus também no versículo 33, ele vai dizer, olha, buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino, sua justiça. Aí então ele diz, todas estas outras coisas, porque estas outras coisas, na verdade, eram as preocupações que as pessoas tinham. O que vestir, o que comer, como é que vai ser o dia, como é que vai ser amanhã, o meu futuro. Ele está dizendo, na verdade, o que vocês precisam não é se preocupar tanto com essas coisas, mas o que vocês precisam é mudar o foco. Vocês precisam mudar o foco, porque ele está dizendo, se vocês não ficarem só desesperadamente buscando, tentando, mas se o foco de vocês, se em primeiro lugar, se antes de qualquer coisa, vocês buscarem o reino dele, a vontade dele, o que ele tem para a minha vida, ele está dizendo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo, se você buscar a Deus, se você buscar de Deus, viver o reino dele aqui nessa terra, viver aquilo que ele tem preparado para você, ele está dizendo, olha, todas estas coisas, Deus vai cuidar para você. Você não precisa ficar tão desesperado, você não precisa ficar tão ansioso, porque o Deus que governa todas as coisas, Ele vai cuidar, Ele vai trazer, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir, Ele vai cuidar de você todos os dias. Eu penso que o que Jesus está falando aqui é sobre prioridade e o lugar que a gente coloca as coisas na nossa vida também. Porque não é que, se você for parar para pensar na vida normal, nós buscamos coisas, claro.
E não é errado, Jesus não está dizendo aqui que é errado você ter sonho. Jesus não está dizendo aqui que é errado você ter ambição, no bom sentido da palavra, um desejo de conquistar alguma coisa, um plano, um sonho. Jesus não está indo contra essas coisas. Jesus não está querendo ensinar a igreja e dizer o seguinte: não, agora vocês não precisam fazer nada, fiquem em casa dormindo, não tenham sonhos, não planejem, não trabalhem, não façam nada que eu vou fazer. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Tanto que se você for parar para pensar até nos animais, até nas plantas e tudo isso, o texto está dizendo que Deus alimenta, que Deus cuida, mas se você for parar para pensar, Deus não coloca o alimento na boca do passarinho, é Ele que vai pegar, é Ele que busca, é Ele que vai lá e come um peixe. As plantas, até as plantas, é claro, Deus dá aquilo que ela não pode ter. Deus manda chuva, Deus manda sol, mas até a planta tem o trabalho de pegar lá os nutrientes da terra lá e puxar para o seu próprio suprimento ali e ter vida. Então o que Jesus está dizendo não é: agora maravilha, busca a Deus e Ele cuida de tudo. Maravilha, agora virei crente e estou de férias. Que vida boa é essa, hein? Que evangelho maravilhoso. Eu podia ter conhecido esse negócio antes. Estou sofrendo há tanto tempo aqui na vida, pastor. Se eu soubesse dessa história antes, eu já tinha vindo para a igreja lá novinho. Só buscar a Deus, sim, e tudo está retribuído, tudo. Você fala: maravilha. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é prioridade, é onde você coloca, é o lugar que você coloca as coisas. Porque o que a gente percebe até nos dias de hoje é que a gente acaba colocando muitas coisas à frente de Deus. Pastor, eu preciso trabalhar, sim, mas o teu trabalho não pode ser mais importante do que Deus, porque se Deus disser sim, não para o teu trabalho, você perde o trabalho e ainda está sem Deus. Não, pastor, só que é que eu estou muito empenhado no meu sonho. Tá bom, você pode estar muito empenhado no teu sonho, mas não coloca o teu sonho na frente de Deus. Porque se Deus falar não, você não vive o sonho e ainda está sem a presença de Deus. Está perdido. Jesus está falando sobre prioridade. Jesus está dizendo: olha, as coisas desse mundo não são erradas. Não é errado você trabalhar, você conquistar, você avançar, você ter os sonhos, você almejar, crescer lá na empresa. Não é nada disso. Mas todas estas coisas, elas não são mais importantes do que Deus. Na verdade, Deus é a prioridade na tua vida. E o que Ele está dizendo é o seguinte: quando Deus é prioridade na sua vida, pode ficar tranquilo, porque todas estas outras coisas vão ficar ok. É isso que o Senhor estava dizendo para aquelas pessoas. Busca Deus. Sabe por quê? Quando você busca o reino de Deus, quando você busca a vontade de Deus, não tem como dar errado, porque é a vontade dele para a tua vida. Dá errado quando você faz a tua vontade do teu jeito e não tem nem Deus na história. Aí a chance pode dar certo, mas também tem chance de dar errado. Agora, quando você busca a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer, pode até parecer que em algum momento está dando errado aqui no natural, mas para Deus está dando certo. Ele está te levando para o lugar que Ele tem para a sua vida, Ele está fazendo o que Ele tinha para fazer na sua vida, através da sua vida. Então, coloque as prioridades no lugar certo. Se você priorizar a coisa errada, porque pensa numa coisa, coisas, você pode perder. Pessoas, você pode perder. Amigo se vai, até a esposa larga o marido, marido larga a esposa. Ninguém planeja isso, mas a gente vê acontecendo. Quando aquilo ali está em primeiro lugar na tua vida, a tua vida acaba quando você perde aquilo ali. Agora, quando Deus está em primeiro lugar na tua vida, você perdeu algo extremamente importante, mas você ainda continua de pé porque você sabe: eu tenho Deus que não me abandona, Ele está do meu lado, nesse momento difícil, de crise, de dor, Ele vai me sustentar. Ele me sustentou até aqui, Ele me alegrou até aqui, Ele encheu meu coração de paz até aqui, e não vai ser agora, nesse momento difícil da minha vida, que Deus não vai estar aqui comigo. Então você vive a vida de maneira diferente. E é isso que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas. Versículo 34, para nós partirmos para o final e concluirmos, ele vai dizer: olha, portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está dizendo? Vive hoje. O presente de Deus para você é que você tem hoje para viver. A gente vê quantas pessoas perdendo tantas coisas maravilhosas hoje, porque está olhando lá para frente, porque está com medo do que vai acontecer lá na frente, porque está com incerteza do que vai ser lá na frente. Você não confia que Deus está no controle de todas as coisas? Então aproveite hoje, querido, desfrute hoje dessa vida maravilhosa que Deus te deu para viver hoje. Você não sabe nem se vai estar aqui amanhã, Deus que me livre. Mas é verdade, ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro, do que vai acontecer, que rouba de nós o grande presente que Deus está nos dando hoje, de vivermos uma vida abençoada, plena, feliz, mesmo no meio das circunstâncias adversas, de problemas, de dificuldades. A vida nem sempre é um mar de rosas, mas com Deus é possível vencer as batalhas. Com Deus é possível passar pelos piores momentos das nossas vidas. Com Deus é possível, mesmo no meio da dificuldade, continuar com o coração tranquilo e em paz, porque eu tenho certeza, porque eu tenho fé. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que se espera, porque eu tenho certeza que as promessas vão se cumprir, porque eu tenho certeza que o que Deus falou, Ele vai fazer, porque Deus não é homem para mentir. Então, Jesus está falando com uma turma ansiosa, preocupada, e eu estou falando com uma turma ansiosa e preocupada. Tem vezes que você está aqui no culto, você já está pensando, como é que eu vou resolver aquele problema amanhã? Você nem aproveita o culto. Deus está tentando falar um negócio com você e você está, mas amanhã eu estou perdido. Meu patrão, eu já sei que eu vou chegar lá, ele vai me arrebentar. Amanhã, meu Deus, e Deus está falando, filho, só adora, que enquanto você está adorando, eu já estou tocando o coração do teu chefe lá, está tudo certo. Amanhã você achou que ele ia te mandar embora, ele vai te promover. Ô glória, o crente gosta. Veja o que Deus já te deu e o cuidado dele com você em todas as áreas da sua vida. Nunca se esqueça do teu valor. Você é muito importante para Deus. Você é filho, você é filha. Ele te ama. Olhe à sua volta, olhe para a criação e perceba o cuidado de Deus. Será que se Ele cuida de todas estas coisas, Ele não vai cuidar de você, que tem muito mais valor? Nunca se esqueça, nem por um dia, nem por um instante. Talvez você não tenha tido um pai ou um bom pai. Talvez a tua referência de pai é algo terrível. Às vezes quando te falam sobre pai, você pensa em abandono, em rejeição, em palavras negativas. Mas o Pai Celeste talvez é muito diferente do pai que você teve. E você precisa saber que você tem um pai que te ama. Ele te ama tanto, 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 que para te ter, Ele sacrificou, Ele entregou seu único filho para morrer em uma cruz, para ter você. Será que você não é importante para Deus? Viva hoje, desfrute hoje, faça hoje o que você precisa fazer. A gente está tão preocupado com amanhã e perdemos a chance e a oportunidade de muitas vezes vivermos o melhor hoje. Sai hoje daqui, pega o telefone, liga para aquela pessoa e diga, eu te amo demais. Às vezes a gente acaba deixando de fazer o que é mais importante, de vivermos o nosso presente, por conta das preocupações, a cabeça está tão cheia. Hoje eu cheguei aqui na igreja, mostrei até para o Gui aqui, eu cheguei aqui e eu estava passando som, e aí chegou uma mensagem no meu telefone, e é mensagem porque não tem WhatsApp, porque meu filho tem 6 anos, ele não tem WhatsApp, mas ele tem um iPad,
e ele não sabe escrever ainda. E o que é que ele faz? Ele põe no microfoninho, ele fala e o coisa escreve para ele, e ele já consegue mandar mensagem. Eu cheguei aqui no culto, aí eu vi meu celular vibrou, eu peguei, olhei aqui, meu filho mandou para mim 7h45, pai, estou com muitas saudades, beijo, vai com Deus. Eu tirei uma fotinho para ele passando o som, e mandei uma fotinho para ele fazendo um coraçãozinho, falando, te amo, meu filho lindo. Quantas vezes a gente não perde estas coisas maravilhosas que Deus nos deu? Já teve vezes que eu caí nisso, já teve vezes que o meu filho veio querer, minha filha veio querer atenção, e eu falei, pai está preocupado, não, agora tem ansioso, tem que... E perdemos coisas incríveis que Deus nos deu e que poderíamos viver hoje. Então viva hoje, viva o presente intensamente. Amanhã, fica tranquilo, Deus vai cuidar. Ele sempre cuidou. Você não chegou aqui? Você não está aqui? Você não sabe que Ele cuidou de você para você chegar aqui? Sim. Ele não vai mudar. Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar sustentando. Ele vai continuar suprindo. Ele vai continuar enchendo de alegria. Busque a Deus. Busque a Deus. Sobre todas as coisas, busque a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Ele como prioridade na tua vida. Os teus planos, os teus projetos, pergunte a Ele, Deus, é isso? Não é isso? É isso que o Senhor quer? Essa é a tua vontade ou não? Porque o Senhor é mais importante do que os meus sonhos. O Senhor é mais importante do que todos esses projetos que são lindos, mas se o Senhor não estiver comigo nesse projeto, eu estou fora desse projeto. Busque a Deus. Coloque o Senhor como prioridade, em primeiro lugar na tua vida, e tenha a certeza, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vai ter o que vestir, você vai ter o que comer, vai ter suprimento lá na tua despensa, vai ficar tudo bem. Se você buscar Deus e colocá-lo em primeiro lugar, Ele vai cuidar de todas as outras coisas. A pergunta que eu tenho para você é: ansioso, ansiosa, por quê? Confia nele, deposita a tua vida nas mãos dele, e ele vai cuidar de você. Amém?